Bom, como nós já destacamos aqui, o plenário do Supremo vai decidir sobre a suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer na próxima quarta-feira. Está conosco o jurista Ives Gandra Martins. Professor Ives, bom dia, obrigado sempre pela atenção e gentileza. Como é que vamos, tudo bem? Tudo bem. Bom, como é que fica essa decisão do Supremo? O que o senhor acha que, do ponto de vista jurídico, obviamente, pode acontecer até lá, professor? Veja, na prática, o Supremo pode investigar, mas o Supremo não pode decidir nada. Vamos admitir que o Supremo entenda que ele pode suspender. Aliás, eu tenho a impressão que eles vão aguardar o resultado da perícia na fita. Mas vão continuar a investigação. Mas vamos admitir, eu estou sem entrar em juízo de valor na questão, apenas discutindo o que está na Constituição. No momento em que o Supremo venha, se por acaso, aceitar como na investigação ele pode ser réu, o Supremo não pode decidir nada. O Supremo tem que mandar para a Câmara dos Deputados, enviando para a Câmara dos Deputados, os deputados pelo artigo 86 da Constituição, os deputados, se entenderem que realmente é caso de impedimento por delito comum que seria julgado pelo Supremo, o processo volta para o Supremo e daí o Supremo julga. Se entender que a questão é de crime de responsabilidade, o Supremo manda para o Senado Federal. Então, o cenário que nós temos pela frente é que o Supremo pode investigar, mas não pode decidir sem autorização da Câmara. De qualquer forma, se o Supremo, se a Câmara vier dar, nós vamos ter não a possibilidade de uma eleição imediata, na medida em que, assumindo o presidente da Câmara, ele assume interinamente, porque o presidente da República continua sendo o presidente Michel Temer. E como o Supremo criou um rito extremamente demorado para o julgamento pelo Senado, nós teremos ainda uns 3 meses depois da decisão em que o presidente do Brasil interinamente será o presidente da Câmara até que o Senado decida. Mas se a questão for de delito comum e for para o Supremo, daí a demora será muito maior, porque haverá o direito de defesa, as alegações, testemunhas que serão ouvidas, etc. E daí ficará interinamente na presidência o presidente da Câmara. Então eu entendo, e estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas dizendo que está na Constituição, quer dizer, um eventual afastamento definitivo do presidente Temer representaria pelo menos de 5 a 6 meses pela frente, porque até que o Supremo decida na investigação, mande a questão para a Câmara dos Deputados, até que o presidente da Câmara dê curso ou não os pedidos de impeachment de natureza política, até que se marque as sessões de defesa na Câmara, nós teremos aí alguns meses pela frente. Bom dia, doutor Ives Gandra. Eu, sábado à tarde, tive a felicidade de estar ouvindo a Jovem Pan, quando o senhor concedia essa entrevista, uma entrevista longa até, uma análise da Constituição. E não sei se eu compreendi bem, o senhor, porque nós estamos às portas de um conflito dos 3 poderes, Supremo, Legislativo e Executivo. O senhor citou o artigo 142 da Constituição da República, falando que se houver esse conflito, a questão se resolve com as Forças Armadas. É isso que eu compreendi? 142. Vamos admitir o seguinte, que o Supremo, uma hipótese, que eu acredito que o Supremo não vai fazer, mas que o Supremo decida, sem autorização da Câmara, condenar o presidente Temer. Como o Supremo não pode fazer isso, porque o artigo 86 declara que a Câmara que tem que autorizar, o caput do artigo 86, e o presidente da República pedir para as Forças Armadas, o artigo 142 diz o seguinte: em caso de conflito entre poderes, a pedido de qualquer um deles, qualquer um dos 3 poderes, as Forças Armadas podem intervir para repor a lei e a ordem. Então, o que caberia às Forças Armadas, nessa hipótese que eu não acredito que aconteceria, porque tenho a impressão de ninguém melhor do que os membros do ministro Supremo só saber o que diz a Constituição. O que aconteceria? A decisão do Supremo ficaria suspensa
teria validade nenhuma, as Forças Armadas pediriam à Câmara dos Deputados para que analisassem se autorizariam ou não. Se autorizasse, daí o Supremo continuaria julgando. Se não autorizasse, o Supremo não poderia julgar. E a partir daí as Forças Armadas saem do campo. As Forças Armadas repuseram o que está na lei e a ordem, e a partir desse momento o processo constitucional continua com os três poderes já não mais em conflito. Doutor Ives, bom dia, Marco Antônio. Marco Antônio, como é que vai o amigo? Tudo bem? Tudo bom. Aí eu vou permitir uma discordância em relação ao que o senhor disse, porque pela minha interpretação do artigo 142, eu vou ler só para o nosso ouvinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, que destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, pela minha interpretação, doutor Ives, caberá somente a um dos três poderes da República, dos seus chefes, e no caso do presidente do Senado, que é o chefe do Poder Legislativo, do presidente da República ou da presidente do STF, a eventual convocação das Forças Armadas. Mas nós não temos nenhuma questão que envolva uma perturbação da ordem pública, não há nenhuma tensão. O que há é um presidente que recebeu dinheiro e recebeu um criminoso de forma clandestina, doutor Ives. Marco Antônio, sim. Pessoalmente, a interpretação que eu dei, inclusive nos comentários que fiz pela Saraiva em 15 volumes com o Celso Bastos, sim, se você verificar a pedido de qualquer dos poderes, quer dizer, se um dos poderes pedir, as Forças Armadas só podem intervir para repor a lei e a ordem, se um dos poderes pedir. Vamos admitir que o Supremo decida que vai afastar o presidente da República, sim, sem que o Supremo ouça a Câmara dos Deputados. Se o Supremo não ouvir as Câmaras dos Deputados e resolver, o presidente da República pode entender que ele não aceita a decisão do Supremo, porque o Supremo não respeitou o artigo 86. Ora, se ele, o Poder Executivo, pedir às Forças Armadas, nesse caso as Forças Armadas podem não respeitar a decisão contra a Constituição do Supremo e impor à Câmara dos Deputados que a Câmara dos Deputados decida. E nas minhas interpretações, o que está escrito naquilo que eu fiz há muitíssimos anos atrás, ao interpretar a Santa Maria, já dei uma palestra sobre isso no Superior Tribunal Militar, num congresso sobre o título 5º da Constituição. No caso de o presidente pedir, ele não vai poder comandar as Forças Armadas, porque, na verdade, ele é parte do conflito. Sendo parte do conflito, os comandantes militares é que passam a intervir para que a lei e a ordem seja reposta. Mas está aí. Se um dos pedidos, um dos poderes pedir, o Supremo não respeitou o artigo 86. O Supremo não mandou para a Câmara dos Deputados. E, evidentemente, as Câmaras dos Deputados é que podem autorizar, pelo 86, o Supremo a julgar delitos comuns. Se o Supremo passar por cima da Câmara e o Executivo pedir, nós estamos, por solicitação, cabe às Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Eu tenho, e foi o que eu disse no sábado, absoluta certeza que os poderes terão um bom senso de não chegarmos ao 142. Mas a própria declaração do comandante do Exército, dizendo que eles respeitarão integralmente a Constituição, é um alerta para que o Supremo faça o que está no 86. Agora, eu pessoalmente conheço bem os 11 ministros do Supremo, tenho livros escritos com muitos deles. Eu estou absolutamente convencido que eles vão investigar, mas se houver o caso, eles mandarão para a Câmara. O artigo 86 é muito claro. Admitida a suspensão do presidente, nos delitos comuns, mandará para o Supremo. Nos crimes de responsabilidade, para o Senado. E admitida pela Câmara, né? Por 2/3. Sim, só pode ser admitida pela Câmara. Certo. Aliás, há um dado interessante, que o próprio artigo 102 da Constituição, José, o artigo 102 diz que cabe julgar o presidente. Mas o processo do julgamento do presidente do Supremo Tribunal Federal está num artigo específico de responsabilidade. E se compreende o sentido da Constituição, que não é só
dessa Constituição vinha anteriormente também. O sentido da Constituição é muito simples. Quer dizer, é tal a responsabilidade do presidente da República que eles criaram um capítulo todo para julgar. O 85 diz aquilo que ele não pode fazer e o 86 como é que ele vai ser julgado. Autorizado pela Câmara, pelo Supremo, pelo Senado, conforme o tipo do crime. Porque é o homem que está comandando o país. Ele não pode ser julgado como qualquer outro que não tem a responsabilidade que tem um presidente da República, não é? De tal forma que, sem juízo de valor nenhum, que eu conversei com muitas pessoas do Ministério Público, estão todos revoltados, que aqueles que se confessaram como a maior quadrilha de criminosos de colarinho branco no Brasil, disseram que com propinas eles macularam, corromperam 1.800 e poucos políticos no Brasil e que se beneficiaram de todas essas propinas para criar um império e, além disso, fizeram, por informação privilegiada que tinham, que sabiam que iria acontecer, venderam ações na alta, compraram dólares na baixa. Eu conversei com muitos membros do Ministério Público, estão revoltados de que esses cidadãos são os únicos que estão usufruindo do benefício do crime sem qualquer punibilidade. Então, sem fazer juízo de valor sobre os atos do presidente, eu senti muita revolta em muitos membros do Ministério Público por ter a maior quadrilha, confessada por eles, de crimes de colarinho no branco no Brasil, sem nenhuma punibilidade de natureza pessoal. Doutor Ives, é verdade isso, mas isso não tira a responsabilidade do presidente da República estar participando num grande esquema de corrupção, ou seja... Mas isso eu não vi, Marco Antônio. Olha, desculpa, doutor Ives, mas o Rocha Loures pegou aqui embaixo nos Jardins 500 mil reais. O Coronel Lima, 1 milhão, doutor Ives. O presidente recebeu alguém... O senhor imagina que é possível um presidente da República às 22h30, e são 38 minutos de gravação e ela não está montada, receber alguém na garagem e diz assim, você se identificou na entrada? Não me identifiquei. De forma clandestina, sem registro na agenda, ouvindo uma série de crimes e, no mínimo, é prevaricação. O senhor sabe, né, doutor Ives? Ele teria dado ordem de prisão. Olha, quer dizer, é gravíssimo isso, não é? Marco Antônio, na hora que eu vi a notícia da Globo, sim, realmente fiquei muito impressionado. Mas depois que eu vi a fita, aos 38 minutos, que era uma espécie de Parto da Montanha, eu fiquei numa série de dúvidas. Por isso é que eu entendo que, no caso, e foi o que eu disse em diversas reportagens para canais de televisão, para a própria Jovem Pan, cabe uma investigação, e essa investigação vai ser feita pelo Supremo. E a primeira parte da investigação é saber a natureza da fita. Eu não estou fazendo juízo de valor, entende? O que eu entendo é que tem que ser feita uma investigação de tudo aquilo que foi dito. Nós estamos em jogo é a figura do presidente da República. E por essa razão, o Marco Antônio, é que nesta fase cabe ao Supremo essa investigação. O pedido que fizeram, já que a Câmara dos Deputados também está com diversos pedidos de impeachment e, paralelamente, pode também fazer suas investigações, é saber qual é a verdade. Porque a esse momento eu estou convencido que a verdade de tudo aquilo que foi dito por esses cidadãos, enfim, cuja confiabilidade é nenhuma e que foram beneficiados pelo Ministério Público e ganharam um dinheiro pondo um país que já estava saindo da crise numa posição de voltar a ter os padrões de Venezuela, indiscutivelmente isso tem que ser apurado. O bem da verdade, a busca da verdade é o que todo mundo deseja. E eu tenho convicção, e tenho dito isso ao ministro Fachin. O ministro Fachin é um elemento extremamente cauteloso, extremamente ponderado, e certamente vai fazer uma investigação a fundo na questão. Quer dizer que neste momento é a investigação. É o Janot e o Fachin. Mas eles não podem decidir, hein? Eles vão investigar e depois mandam para a Câmara. Ok. Doutor Ives, muito obrigado mais uma vez pela atenção e gentileza. Jurista Ives Gandra da Silva Martins aqui conosco na Jovem Pan. Um abraço, boa semana ao senhor. Um grande abraço, grande alegria em falar com os queridos amigos.